Segundo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de filosofia, continuando, que a gente está bem resolvido com sociologia e história, vou finalizar o nosso conteúdo de filosofia. Então, dando continuidade à nossa última aulinha de filosofia, que eu falei sobre o conceito da filosofia cristã, herdado aí pelo Santo Agostinho, que ele vai dizer um conceito de bem e mal bem definido, e vai dizer que, bom, se o Deus por si só não pode ser mal, só que a livre-arbítrio permitido por Deus libera e permite que exista o mal. Então, essas são algumas coisas que Santo Agostinho vai dizer. Então, esse conceito de bem e mal, uma coisa que não está no material de vocês, mas também é atribuído a ele vai estabelecer o conceito que muitas pessoas têm comumente aí de céu e inferno. Ele é o primeiro a trazer esta noção, um espaço punitivo por si só e um espaço acima de descanso eterno. Então, só para vocês terem isso em mente. Então, hoje a gente vai trazer esses conceitos herdados pelo Tomás de Aquino, ainda no período da Idade Média, para trazer o conceito de beatitude. Conceito esse que eu tenho certeza que vocês já ouviram por aí afora, mais de uma vez. E esse conceito nada mais o que significa ser o beato, né? Vocês já devem ter ouvido falar bastante, então vou pedir para vocês trazerem esse conceito na memória de vocês, que eu vou explicar mais ou menos qual era esse conceito, como era esse conceito para Tomás de Aquino. Bom, basicamente ele vai dizer que nós sempre almejamos alcançar algo, e toda vez que nós alcançamos algo, a gente se decepciona e nunca é satisfatório. Tudo que alcançamos na vida é muitas vezes satisfatório, muitas vezes insatisfatório e quase sempre sem sentido e dá uma noção de vazio para nós. E então ele vai dizer que a única forma de suprir essa necessidade e preencher este vazio é com a fé e com a presença de Deus. E aí que estaria a beatitude. Nessa devoção, o ser humano se completaria e resolveria esse vazio, justamente essa sensação de não tem sentido quando se alcançar algo. Só teria sentido, você só sentiria satisfeito com aquilo com a devoção e a fé em Deus. Isso no conceito de Tomás de Aquino. Bem tranquilo, né? Vocês devem ter ouvido esse termo antes, talvez já até sabiam o que ele significava, mas agora vocês sabem de onde que ele veio. E é isso. E agora, a gente estava no finalzinho da Idade Média, agora a gente está na transição dela para o Renascimento. E a gente vai falar agora sobre moral provisória. Bom, o que seria moral provisória? Antes de vocês continuarem o vídeo, se perguntem o que vocês teriam como moral provisória. Mas é o seguinte, durante boa parte da história, ninguém se importava em distinguir a moral pública, a moral que as minhas atitudes que influenciam diretamente nos outros e que os outros observam no dia a dia, ou atitudes minhas para com o outro, ou seja, por isso público, e as minhas atitudes individuais, a moral das minhas atitudes individuais, portanto, essa moral privada e uma moral pública, entendem? E a moral provisória vai tratar desse assunto, e a primeira vez que ela vai aparecer é nas palavras desse carinha aqui, Nicolau Maquiavel, e tem um pouquinho disso, com certeza, no livro O Príncipe, é daí que a gente está falando, só vou deixar vocês verem melhor, é o livro O Príncipe de Maquiavel. E aí, o que acontece? O Maquiavel ele vai trazer alguns conceitos bem interessantes, principalmente sobre como ele observava uma liderança, certo? Então, a liderança para Maquiavel, o líder teria que ser carismático, teria que ter a virtude, e ele deveria principalmente ter aliados que estivessem comprometidos com ele de verdade, não pelo medo, não pelo dinheiro, porque tudo isso seria facilmente quebrável e facilmente traído. Então, ele deveria ser um líder sólido nesses conceitos, que possuiria a famosa virtude, que é o conceito do Maquiavel para essa coisa essencial que todo líder deve ter. E ser detentor da virtude faria dele um bom líder. Nesse caso, a virtude, não é mesmo? E uma outra coisa que ele vai dizer, que o material de vocês traz, que eu acho interessante vocês grifarem, é na página 21, no segundo parágrafo, que ele vai dizer o seguinte: porém, desde já é importante destacar uma das teses defendidas por Maquiavel, a de que é preciso governar as pessoas considerando sua tendência às más paixões, em vez de supor uma natureza virtuosa e ideal que não seria encontrada na prática. Então, o que ele vai dizer aqui?
Maquiavel não era contra as paixões em si, só que ele vai defender que existiam as boas e as más paixões. E geralmente os líderes os líderes possuem as boas paixões. E a esse líder fica o cargo de governar as más paixões, as pessoas com más paixões. Isso no conceito de Maquiavel. Esse livrinho, eu vou dar um exemplo para vocês, ele tem 119 páginas. Parece que é um livro teoricamente pequeno, né? Mas ele é muito denso. Então tem muito conceito aqui. E esse pedacinho aqui é só um fragmento. E eu ainda dei uma palhinha de um conceito a mais aí para vocês se localizarem. Acontece que essa questão da moral provisória para Maquiavel, esse conceito como conceito diz, provisório, que iria se consolidar numa moral perfeita, só vai ser desenvolvido pelo nosso amigo René Descartes, que é o seguinte: ele vai dizer que através da junção e do bom uso da razão e do conhecimento, o exercício deles deveria proporcionar em algum momento a moral perfeita, que seria a moral ideal. Ou seja, eu sou sábio e sou racional. Então isso vai ser também chamado muitas vezes de ética racionalista. E aí o que vai acontecer? Ele vai dizer que não é possível alcançar essa moral perfeita facilmente. Então ele vai dar 4 regras para nós chegarmos até ela, que está na página 22 de vocês, e eu gostaria que vocês escrevassem, e eu vou ler. Uma delas seria obedecer às leis e aos costumes nacionais, à religião e à moderação, evitando excessos. Ser firme e decidido nas ações, seguindo as opiniões provisórias com o mesmo rigor que se teria em relação às mais seguras. Vencer a si mesmo e não ao destino, buscando mudar os próprios desejos e não a ordem do mundo. Adotar a melhor das ocupações. Cultivar a razão para alcançar o conhecimento verdadeiro. Olha aí. Seguindo o método cartesiano. Então, justamente esses seriam os primeiros passos do exercício de uma moral provisória até que você tivesse uma segura e perfeita. Então, esses são os conceitos. Lembrando aí que alguns séculos separam o nosso amigo René e nosso amigo Maquiavel. Só para vocês terem isso localizado na mente de vocês, ok? E com isso dito, a gente vai chegar num outro conceito agora, mais em outro, só esses conceitozinhos. Agora a gente vai falar sobre um conceito de um cara chamado Spinoza. Spinoza foi muito perseguido pela igreja, pela religião em si, por causa que devido às suas opiniões fortes em relação a Deus e essas tendências de ética e tudo mais, ele sempre vai ter um pensamento forte. Então ele vai ser perseguido porque é num período sem liberdade de expressão. Então por isso Spinoza vai ser muito perseguido. Baruch de Spinoza também, como ele é conhecido, mas muitos simplesmente chamam ele de Spinoza. E ele vai ter um conceito de Deus, que Deus seria uma força da natureza. Deus é natureza, Deus é natural. E isso vai ofender muito os conceitos, os dogmas da igreja, porque eles teriam em mente que Deus não poderia simplesmente ser explicado de forma tão simplista. Deus era perfeito, Deus era maior, divino. Então isso o pensamento do Spinoza vai de frente com esse pensamento. Um outro conceito interessante é o conceito dele de bem e mal, que eu gostaria de ler também, que eu acho bem interessante que vocês grifassem na página 24. Essa está só destacadinho em negrito, mas eu gostaria que vocês grifassem, porque eu julgo interessante. Portanto, Spinoza não definia o vício como um mal e a virtude como um bem. Lembrando do conceito de virtude que eu falei agora mesmo do Maquiavel, hein? No sentido tradicional desses termos, mas com a fraqueza e força para ser, preservar-se e agir de acordo com a liberdade e autonomia garantidas pela razão. Nessa perspectiva, o vício correspondia à fraqueza de quem se submetia às paixões. Lembra das más paixões no conceito do Maquiavel que eu acabei de dizer? Deixando-se governar pelas causas exteriores. A virtude, por sua vez, correspondia à ação e à força de quem se tornava a causa interna dos seus próprios sentimentos, atos e pensamentos ao se deixar guiar pela razão. Olha isso, a virtude, por sua vez, correspondia à ação e à força de quem se tornava a causa interna dos seus próprios sentimentos, atos e pensamentos ao se deixar guiar pela razão. Então, nesse sentido, uma pessoa racional, focada na razão e que obtinha o seu conhecimento através da razão, possuía a virtude. Essa era a verdadeira virtude, era ser racional, usar a razão. Pessoas, temos mais alguns conceitozinhos aqui, mas vamos falar da nossa segunda parte, da nossa segunda linha.
ok? Então, se gostou, se você do conteúdo que vocês quiserem, comentem quando assistiram e a gente já volta com a parte 2, ok? Tchau, tchau. Na verdade, provavelmente, como a gente viu o estudo em aulinhas separadas, mas o mesmo assunto, podemos dizer que é uma parte 3. Então, até já.